Oi, 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 eu sou o Rodrigo de Aquino, comunicólogo especialista em felicidade e bem-estar. Esse é o último episódio da temporada do seu podcast, ou vodcast, como você queira chamar, que fala sempre sobre nós. É sobre nós, seres humanos diversos e complexos. É sobre nós, que vivemos numa sociedade de inseguranças, temores e excessos. É sobre nós, mulheres e homens, negros, amarelos, vermelhos e brancos, pardos, caboclos, mamelucos ou cafusos. É sobre nós, PCDs, pessoas trans, héteros, crianças, jovens, adultos e idosos, e toda a diversidade que compõe a humanidade. É sobre os nós que emaranham as relações, decisões, a vida pessoal e profissional. É sobre nós, consumidores, fornecedores, empreendedores, empregados e desempregados. É sobre nós, nordestinos, sudestinos, nortistas, sulistas e centro-oestinos. É sobre os nós que tumultuam as relações entre espiritualidade, fé e ceticismo, religiões e o Estado laico. É sobre nós, migrantes, imigrantes e refugiados. É sobre os nós que surgem entre expectativa e realidade. É sobre os nós que abraçam as dores e as delícias da vida. É sobre encontrar alternativas, caminhos ou inspirações diante o caos que teima viver entre nós. É sobre os nós que existem entre qualidades, privilégios, vulnerabilidades e emoções que compõem a experiência humana. É disso que vamos falar. Sobre nós. Para encerrar essa temporada tão linda, cá estou eu com o meu topé de grisalho, com uma jaqueta amarela e uma camiseta polo roxa. Eu que sou um homem cis, branco, de olhos castanhos, e é com muito carinho que eu recebo todos vocês para iniciar esse episódio de hoje, que é sobre nós, que queremos o planeta e toda a sociedade se restabelecendo e se renovando. O episódio de hoje é sobre nós, seres humanos, que nos desconectamos do meio ambiente, esquecendo que somos parte e não donos do ecossistema que forma a natureza. É sobre nós, que somos água, terra, ar e fogo, Amazônia, pampas, Pantanal e manguezais, geleiras e vulcões. O episódio de hoje é sobre nós, antepassados das gerações que viverão, bem ou mal, no século XXI, no século XXII. Sobre nós, que precisamos entender urgentemente que o cuidado com o meio ambiente tem tudo a ver com cuidar da gente. Não amanhã, mas agora. É sobre tudo isso e muito mais que eu converso com a minha convidada de hoje, muito querida, Renata Piazon. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Um prazer estar aqui. Eu que agradeço e eu quero começar pedindo para você se apresentar aos nossos ouvintes e às pessoas que estão assistindo a gente pelo YouTube. Bom, sou uma mulher branca, cabelos castanhos, olhos castanhos, estou com uma blusa preta cheia de bolinhas coloridas e um terninho preto, para lembrar dos meus tempos de advocacia. Eu sou advogada na área ambiental, advogada de formação, e construí toda a minha carreira como advogada. E nos últimos 5 anos migrei para o terceiro setor, mas depois posso contar um pouquinho dessa história. E como foi que você chega, então, no lugar onde você está hoje? Que eu deixo para você apresentar a organização e você contar um pouco aí como você chegou até esse lugar lindo, que se chama... Instituto Arapiaú. Isso. Hoje eu sou diretora, do Instituto Arapiaú e coordeno o programa de mudanças climáticas e também sou secretária executiva da Concertação pela Amazônia, que é uma iniciativa que a gente incuba há 2 anos, que depois eu posso contar um pouco mais para vocês. Mas cheguei nesse lugar depois de uma crise profissional que tive como advogada na área ambiental, quando eu cheguei no auge da minha carreira no mundo corporativo. E eu falei, nossa, não é isso que eu quero fazer. Quero parar de só mitigar dano, tapar sol com a peneira e tentar criar uma agenda de mais impacto. E aí decidi tirar um sabático. E antes de tirar o sabático, eu fui num evento da Natura. E na fila da Natura estava lá o Guilherme, que é um dos fundadores da Natura, e o Tasso Azevedo, que é uma super inspiração para mim, enfim.
especialista, né, em mudanças climáticas e fundador do MAP Biomas. E aí ele me apresentou na fila para o Guilherme e falou, nossa, tem uma vaga aqui super legal no Instituto Arapiaú, que o Guilherme é fundador, que eu acho que tem tudo a ver com você. No final, acabei não tirando o sabático, porque a vaga tinha tudo a ver comigo. E eu fui para lá há 5 anos para montar o programa, estruturar o programa, e estou lá até hoje. Então, foi assim que parei no Arapiaú, nesse novo lugar, né, novo tempo e espaço em que os desafios já estariam, né, desafios complexos estariam solucionados. Gosto muito dessa sua frase, porque é o seguinte, tá anotado aqui, problemas complexos exigem o quê? Soluções em rede. Soluções em rede, A gente fala isso o tempo todo. E eu quis trazer esse ponto pelo seguinte, Renata, no lugar onde eu tô, que eu falo sobre bem-estar, que eu falo sobre felicidade, qualidade de vida, esbarro em questões de saúde mental, né? Como tudo isso que você faz tem, né, essa relação direta com o que eu faço, né? A gente vê a OMS falando hoje sobre os impactos que os danos no meio ambiente trazem para a saúde mental das pessoas. E aí a ONU, ela fala em algum momento, agora acho que foi no Estocolmo 50 mais, é 50 mais ou mais 50? Mais 50. Mais 50, Estocolmo 50 anos da Conferência Exato. de Estocolmo, 72. Ele fala, lá no site, ele fala o seguinte, que o grande objetivo, então, é a gente procurar gerar bem-estar humano no centro de um planeta saudável. A minha pergunta, ligado a um pouco do que eu falei, a gente tem que estar no centro ou a gente tem que estar junto com todas essas histórias? Porque a gente sempre esteve no centro e a gente trouxe a humanidade e o meio ambiente para onde a gente está agora, né? Super boa pergunta. A gente acredita muito que a gente tem que estar junto. O Arapiaú é uma instituição privada, partidária, sem fins lucrativos, e tudo que a gente faz com o objetivo de promover o diálogo, promover a união, promover a atuação em rede, porque a gente realmente acredita que a gente só vai conseguir solucionar problemas complexos com a construção coletiva de soluções voltadas para o desenvolvimento sustentável do país. Então, é quase tá no nosso DNA, sabe? Historicamente, a gente vai fazer 15 anos no ano que vem. A gente fomentou algumas redes ao longo dessa trajetória, que tem muito desse pensar junto, da gente sair do centro e da gente buscar construções coletivas com sociedade civil, academia, governo, setor privado, né? Não existe uma única, um único ente que vai conseguir resolver esse problema, né, sozinho. Algumas redes que a gente fomentou nos últimos 15 anos, só para você saber um pouquinho, mas a mais antiga é a RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que é uma rede de formação de lideranças políticas nessa agenda. Depois foi o próprio MAP Biomas, que é um projeto enorme, em rede também, coletivo, que mapeia uso e cobertura do solo do Brasil e desmatamento em tempo real no Brasil. Depois a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que é um movimento multissetorial. Então, são mais de 300 organizações olhando para o que seria uma nova economia de baixo carbono, responsável, inclusiva no Brasil. E agora, o nosso grande xodó, que é a iniciativa Uma Concertação pela Amazônia, que tem mais de 500 lideranças, em que a gente também vem buscando construções coletivas voltadas para o desenvolvimento sustentável da região. Então, a gente realmente acredita que, assim, a gente se colocar no centro, sem envolver, né, o coletivo e sem ter um espectro grande de diversidade, a gente não vai conseguir chegar nas soluções que a gente quer. E isso não é uma coisa... Então, acho que é bem por aí. Desculpa, isso não é uma coisa nova, né? Em 1972, na primeira conferência da ONU sobre meio ambiente, o primeiro-ministro da Suécia, Olof Palme, é isso? É assim que pronuncia o nome dele? Olof Palme? Olof Palme. Ele disse o seguinte: na relação humana com o meio ambiente não existe futuro individual nem para pessoas, nem para nações. O nosso futuro é comum, precisamos compartilhá-lo e desenhá-lo juntos. Então, há muito tempo a gente fala sobre a importância do coletivo, da gente pensar sobre nós. Não é você, não sou eu, é sobre nós que tem que passar todas essas ideias e essas estratégias, né, Renata?
Sim, faz 50 anos que a gente fala sobre isso, né? Isso é um pouco desesperador. Por um lado, porque há 50 anos Estocolmo ele colocou a agenda ambiental na agenda política. E aí, depois disso, surgiram vários conceitos importantes que a gente vem tratando até hoje, né? O conceito de Global Commons, que é o conceito que traz que os recursos naturais eles têm que ser compartilhados pela humanidade. Depois, o próprio Acordo de Paris, né, em 2015, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as 17 metas globais das Nações Unidas para serem atingidas até 2030, então toda a construção da Agenda 2030, né, que é uma década super importante para a gente reverter e conseguir mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Então, tudo isso é uma construção que a gente vem fazendo há 50 anos, mas acho que há pouco tempo, assim, a gente percebeu a necessidade da gente unir o ambiental com o social. Perfeito. Que a gente não vai conseguir as transformações na nossa agenda ambiental sem ter realmente um olhar para a agenda social, né? Isso dissociado não tem resolvido, né? A gente tem chegado no tipping point dessa tripla crise planetária global, que é o que a gente vem chamando, né? Poluição, biodiversidade e mudanças climáticas. Então, a gente está um pouco cansado, né, de diagnóstico, parece que a gente já sabe o que a gente precisa fazer, mas agora é muito mais como que a gente une essa agenda ambiental e social para a gente concretizar essa mudança e esse novo paradigma de desenvolvimento, né, esse próximo passo que a gente precisa dar como humanidade. Eu gosto muito dessa ideia que você traz, né, que esse novo paradigma foi uma expressão muito comum em todos os entrevistados. Alguém que parou para fazer um sabático, alguém que estava em crise profissional e resolveu pensar no coletivo, né? A gente falar sobre mudanças de paradigma, isso também foi muito comum aqui no Sobre Nós. E aí, você usou você usou essas expressões, dá um certo desespero, a gente já sabe o diagnóstico, etc, etc. E aí, tem essa expressão catástrofe climática, né? Que algumas pessoas dizem que ela tá batendo na porta, outras pessoas dizem que não, que ainda dá pra gente dar uma esperadinha, né? E tudo isso traz um impacto super enorme, como eu já falei, na questão da saúde mental das pessoas. Hoje a gente tem... E aí eu vou trazer alguns dados para a gente fazer um zoom out dentro desse olhar, tá bom? Que assim, 70% dos últimos surtos epidêmicos começaram com desmatamento. Isso tem completamente a ver com o social. Né? Esse é um dado da Maria Neiva, diretora de Saúde Pública e Meio Ambiente da OMS. As mudanças climáticas afetam a decisão de jovens sobre ter filhos, diz pesquisa internacional feita em 10 países. A gente tem hoje os jovens com ansiedade climática, que eles consideram isso uma coisa diferente de doença. Né? Que é o seguinte, é uma resposta racional ao estresse psicológico da realidade. E aí, mais o último dado, o jovem brasileiro tem um nível de ansiedade em relação ao futuro do clima acima do nível mundial. São dados que a gente não consegue dissociar todo o cuidado que vocês têm hoje do Arapiaú com o social, com as pessoas que vivem o tempo presente e que vão construir o amanhã, né? Com certeza, acho que é importante trazer mais alguns dados nesse contexto, para quem, enfim, não está tão familiarizado com essa agenda, né? Mas o Brasil, ele tem a maior biodiversidade do planeta. A gente tem 60% da maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia. A Amazônia ela é fundamental para regular o regime de chuvas no Brasil, o clima em todo o mundo, ou seja, a nossa produção de alimentos, né? Isso conecta com o nosso dia a dia. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa riqueza, o Brasil ele é o 5º maior emissor de gás de efeito estufa. Então, nós somos o 5º maior poluente global e a maior parte disso vem de desmatamento. Então, sendo que a maior parte desse desmatamento é da Amazônia. E o resultado desse desmatamento, ele não tem gerado um desenvolvimento para a região, né? Então, pelo contrário, quando a gente olha os indicadores sociais, a Amazônia, ela agravou pobreza, saúde, educação, saneamento, infraestrutura, acesso à energia. Só 25% da população tem saneamento. A expectativa de vida ela é inferior à média nacional. Então, assim, é um cenário muito ruim, né? Não só para a agenda ambiental, mas também para a agenda social. E eu acho que a gente, na agenda climática, na agenda ambiental, a gente tem falhado um pouco
em comunicar por que essa agenda importa, né? Então, assim, a gente tem mais eventos extremos, como enchentes e secas, o preço do alimento está cada vez mais alto, a energia cada vez mais alta. O que isso tem a ver com o clima? O que isso tem a ver com a Amazônia? Tem tudo a ver. Mas a gente acaba, às vezes, não conseguindo conectar, que é a Amazônia de pé, ela contribui para essa manutenção dos nossos custos de vida, para controlar esses eventos climáticos extremos, para regular o regime de chuvas, para gerar o alimento que a gente tem na mesa. Então, traduzir essa riqueza que a gente tem como benefício para nós brasileiros, né? E essa tradução da agenda ambiental e climática para o nosso dia a dia, eu acho que é algo que a gente talvez tenha pecado em fazer, e aí a agenda ficou muito distante, né, do cidadão, até do eleitor, né, pensando em voto esse ano, né, no voto pela Amazônia. Então, eu acho que é quase que um novo momento do ambientalismo brasileiro, sabe, em que a gente precisa pensar uma nova forma da gente conectar essas agendas. E eu acho que é importante. Hoje, o meu objetivo com o Sobre Nós é usar o lugar dessa busca de pessoas na sociedade em terem mais bem-estar, em conseguirem sanar os seus pensamentos, os seus sentimentos e mostrar quão complexo é tudo isso. E é em rede que a gente vai resolver essas histórias. E a gente precisa pensar no nosso lixo, no descarte dele, a gente precisa pensar no nosso consumo, a gente precisa pensar no nosso voto, a gente precisa pensar em todas as coisas. Eu vou te fazer uma pergunta, se você não souber, não tem problema, que é o seguinte, como que chama, que eu esqueci, não, é porque eu quero, como que chama, é corrente de, que o Krenak fala, que é um corrente de rio, dos... Rios voadores. Rios voadores. Para você ter uma ideia, eu entrevistei hoje, o último episódio que eu gravei foi com uma psicóloga familiar, e ela usou exatamente os rios voadores, é isso? Como metáfora para falar da família. E eu achei lindo, porque é o seguinte, como tudo tá interconectado, como a gente tem que pensar realmente em rede, se a gente quer ter uma família saudável, se a gente quer ter uma empresa saudável, se a gente quer ter relacionamentos saudáveis, a gente precisa pensar na saúde da Amazônia, na saúde do sul da Bahia, a gente precisa pensar em todos os biomas, né, Renata? Com certeza, tá tudo interconectado, né? Eu não falei isso no início, mas o Arapiaú, ele atua nesses dois ecossistemas, né? E centros de biodiversidade, né? Tanto no sul da Bahia com a Mata Atlântica, quanto na Amazônia com o Programa de Mudanças Climáticas. E o que a gente vem tentando fazer agora com a iniciativa Uma Concertação pela Amazônia, que a gente vem incubando aí nos últimos 2 anos, conectando com o que você está trazendo de conectar com a vida das pessoas, é trazer o olhar da arte e da cultura para tudo que a gente faz. Lindo. Então, como que a gente pode falar sobre essa falsa dicotomia entre preservar e desenvolver, que na verdade ela é falsa, porque é como se um impedisse o outro e ela não é real, né? Como que a gente pode falar de combate ao desmatamento? Como que a gente pode falar de um olhar sistêmico para o território, trazendo a arte, trazendo o olhar sensível, né? A união do técnico e do sensível em tudo que a gente faz. E eu acho que isso tem sido muito legal, assim, como experiência. É a primeira vez que a gente faz isso num processo dentro de uma rede. Então, a gente inaugurou uma galeria de artistas da Amazônia, por exemplo, lá em Manaus. Agora, na SP Arte, aqui em São Paulo, a gente vai ter um espaço chamado Uma Concertação pela Amazônia, que a gente vai trazer artistas da região. Então, a gente está tentando de diferentes formas, sabe? Justamente para conectar essas diferentes agendas sociais e ambientais que são muito relevantes e conectar a comunidade local, né? E a população local quando a gente fala sobre esse novo paradigma de desenvolvimento que a gente quer, quais são os novos modelos de desenvolvimento que a gente quer para aquela região. Eu vou ser muito injusto agora, porque eu vou esquecer algumas pessoas, mas eu tô muito feliz em ter você no nosso último episódio, porque o Arapiaú e o trabalho que ele faz, ele amarra tão lindamente todos os meus convidados. Quando meu primeiro convidado a gente fala sobre o espaço urbano como polo de felicidade, a importância dos parques, né? Tem tudo a ver com o que você está dizendo. Quando eu falo sobre
consumo consciente, o compliance das empresas, como elas fazem publicidade hoje, tem tudo a ver com isso. Quando eu falo sobre a importância da mulher, né, na liderança feminina, da importância das marcas construírem conteúdos com equipes diversas, tem tudo a ver com o que você está dizendo. Quando eu falo com o pessoal da saúde mental, com psicólogos, com mães de santo, com um diretor de teatro que transformou aqui em São Paulo a Praça Roosevelt, que era um lugar super degradado, num lugar cult, que reformulou a presença do teatro ali, transformou o Baixo Augusta em transformar, fez ele ser quem ele é hoje, né? Então, conforme você está falando, várias fichas vão caindo aqui de como existe a importância da rede para a gente criar realmente relações sustentadas em bons princípios e sustentável, né? Para que a gente possa ser, de verdade, bons antepassados para aqueles que virão. Com certeza. Essa gestão de rede, gestão multi-stakeholder parece fácil, né? Vamos unir os diferentes, mas é quase que uma arte, é uma forma de fazer, né? Isso está no nosso DNA. Você falando das lideranças mulheres, me lembrou de uma fellow residente do Arapiaú agora, que a gente, esse ano, tem o prazer de ter com a gente, que é a Samela Sataramaué, que é uma jovem liderança mulher indígena, que faz muito pela região, e assim, é incrível como ter ela nesse espaço, construindo com a gente, né, tanto na concertação pela Amazônia, tanto nas agendas internacionais que a gente, enfim, por tocar a agenda climática internacional, acaba se inserindo, como enriquece, né, ela trazendo a própria visão do território, e eu acho que a gente também apoiando essa liderança, a poder levar a sua voz para esses espaços que normalmente eles não estavam, né? Eles eram mais consultados, mas não estavam como protagonistas dessa agenda. Então, acho que essa é uma grande mudança também que a gente começa a fazer e que a gente precisa fazer muito mais. E quando você fala da liderança indígena feminina, eu tenho que lembrar que eu também entrevistei um aprendiz de pajé pataxó, aqui, que ele é da onde? Do sul da Bahia. E eu queria que você contasse só um pouco. Que legal. Ele é um pataxó ali do sul da Bahia, né? Conta pra gente um pouco da atuação do Arapiaú lá no sul da Bahia, só pra gente poder contextualizar e a gente mergulhar nos nossos minutos finais na concertação para a Amazônia. Legal. Bom, sul da Bahia foi onde tudo começou. E a gente tem uma atuação muito forte lá em educação e uma atuação muito forte em desenvolvimento territorial, com muita experiência na cadeia do cacau. Então, fomentando o território, apoiando iniciativas de base, agências de desenvolvimento regional, centro de inovação do cacau. Então, tem toda uma agenda que é tocada por um time do Arapiaú, lá no território, é a nossa experiência no território. E é muito legal ver a transformação que a gente consegue gerar como filantropia depois de mais de 10 anos de atuação e escolha em 6 municípios específicos no sul da região. O trabalho da concertação é um trabalho mais recente, né? O de mudanças climáticas também, né, de maneira geral, assim, de forma mais estruturada. A nossa atuação na Amazônia, né, ela tem há 5 anos e a concertação existe há 2 anos. Mas é um trabalho muito mais voltado para institucionalizar no Brasil um debate plural e democrático voltado para o desenvolvimento sustentável da região. Então, muito mais no campo do advocacy e da formulação de políticas públicas. Esse ano, por exemplo, o ano passado a gente lançou na Conferência do Clima em Glasgow, na COP26, um documento que a gente construiu com toda essa rede, que tem mais de 500 atores, que é uma agenda pelo desenvolvimento da Amazônia. E esse ano a gente colocou como foco, a partir dessa agenda, construir propostas factíveis para serem implementadas nos primeiros 100 dias pelos novos governos eleitos. E aí, tanto olhando a esfera federal, subnacional e Congresso Nacional. Então, a gente está nesse trabalho mesmo de redação, de propostas, né, de colocar a Amazônia como solução, a Amazônia como desenvolvimento, trazer esse olhar de esperança, né, e de muito que o novo governo já poderia fazer desde o primeiro dia em que assumisse o Planalto. Então, a gente vem trabalhando muito, muito forte nisso.
Renata, em alguns momentos você usou essa expressão, essa palavra política, que eu acho que ela ficou tão desgastada no nosso país, né? Porque por que eu trago isso? Porque acho que uma das melhores definições que eu encontrei para a concertação para a Amazônia é que ele é um hub para troca política. Eu não sei se é a melhor definição, mas é uma definição que eu encontrei no material para vocês. E aí, quando você fala sobre esse documento que vocês querem entregar para as lideranças estaduais, o pessoal do Congresso Federal, e federal, Nacional e Congresso. Né? Porque a gente precisa falar de políticas públicas para a gente poder gerar bem-estar, gerar felicidade, gerar sustentabilidade. A gente precisa ressignificar essa palavra que para muita gente parece que é palavrão, né? Nossa, muito. E a gente vem falando muito na concertação que toda essa agenda ela tem que ser uma agenda de Estado, não pode ser uma agenda de governo, nem uma agenda polarizada de direita e de esquerda, que trouxe muita infelicidade, né, nos últimos anos, assim. Inclusive nos grupos de WhatsApp, de divisão de família, de briga. Então, assim, é como que a gente sai disso e traz como uma agenda de prosperidade, assim, que é uma agenda que não tem que entrar na polarização. E falar com tranquilidade sobre política, falar sobre a formação de novas lideranças políticas pela sustentabilidade, isso assim, a gente não vai conseguir nada se a gente não tiver esse pilar, né? Então, a gente vem trabalhando muito nisso, assim, tem sido uma experiência incrível, assim, como a gente traz propostas para mudar a Amazônia nos primeiros 100 dias, a gente vem construindo isso de forma coletiva, o que também é super legal. Uma das propostas, inclusive, é como que a gente leva a conectividade para os povos da floresta. Isso vem sendo feito em parceria com quilombolas, indígenas e comunidades ribeirinhas, que têm o interesse, né, de ter essa infraestrutura que a gente aqui do Sudeste tem, né, e que tem um interesse tanto quanto a gente de ter. Então, uma vez eu ouvi que a gente não consegue pensar no verde quando a gente está no vermelho. E eu acho que isso é muito real, né? Então, como que a gente começa a falar da estruturação de projetos? Mas a gente precisa trocar o pneu com o carro andando, então a gente tem que pensar no verde mesmo estando no vermelho, né? Exato, Mas como que a gente acolhe, né? Pensando assim, em necessidades básicas que a gente precisa suprir, né? Para os 27 milhões de pessoas, estou falando da Amazônia, né? Que vivem naquela região e que precisam de projetos transversais básicos que a gente não necessariamente olha quando a gente fala da agenda ambiental, né? Para a felicidade, né? Para o bem-estar. Exato. E você sabe que assim, eu já vou te chamar de Rê, né? Toda hora eu faço Renata, porque eu já fiquei muito, muito íntimo da minha entrevistada. Eu não sei como vocês chamam, se são pilares, se são grupos, mas eu vou ler aqui e você vai dizendo para mim, eu só vou dar os tópicos, aí você já vai saber do que eu tô dizendo, que é bioeconomia, cultura, engajamento de setor privado, educação, juventude, inteligência política, ordenação territorial e regularização fundiária e narrativas. Como vocês chamam esses itens? São grupos de trabalho. Grupos de trabalho, assim, tá. O primeiro passo da concertação, a gente sentiu muito a necessidade de gerar uma fotografia comum, mínima da realidade amazônica, abraçando a complexidade da região. Então, assim, são muitas Amazônias. Tem a Amazônia que está lá intacta, floresta intacta. Tem a Amazônia cidades. Tem a Amazônia área de transição, fronteira do desmatamento. E tem a Amazônia que já foi desmatada, né? Então, são no mínimo 4 situações diferentes com agendas transversais diferentes. A gente criou, o primeiro passo foi uma plataforma de conhecimento que está pública, aberta, para traduzir um pouco esse conhecimento de forma sistematizada, né, abraçando a complexidade da Amazônia. Então está lá na concertação pela amazônia.com.br. E aí o segundo passo, que surgiu de forma muito orgânica a partir da produção de conhecimento, foram grupos de trabalho que falaram, não, a gente quer se aprofundar em alguns temas para pensar, se debruçar um pouco mais sobre eles e sugerir projetos, propostas, né, programas que a própria concertação possa apoiar, também como filantropia para a gente desenvolver como rede. Então, esses grupos vêm trabalhando com encontros quinzenais há mais de 2 anos, e a gente vem apoiando projetos que têm surgido no âmbito desse grupo, junto com diversos atores, voltados para o desenvolvimento sustentável da região.
Qual desses grupos você Um tem dos mais grupos é afinidade? esse grupo de Fala, pode terminar. Não, um dos grupos é justamente esse grupo de bioeconomia, que vem propondo o que são novos projetos estruturantes para uma agenda de desenvolvimento para a Amazônia. Então, tem um projeto grande de restauração que a gente vem construindo junto com o setor privado, sociedade civil, academia. Tem esse projeto de conectividade que também surgiu no âmbito da concertação. E aí construindo mesmo, assim, com parceiros, formando rede, ajudando na captação de recursos, tanto na esfera nacional quanto na esfera internacional, estruturando, né, o que seria esse modelo, essa empresa, esse CNPJ. Então, são projetos concretos que surgem no âmbito da concertação. A gente tem muito essa pegada, sabe? Acho que é super importante a gente falar do diagnóstico, super importante a gente falar da gestão de conhecimento, mas isso precisa ser voltado para ações práticas, né? Como a gente disse lá no começo, assim, faz 50 anos que a gente está falando dessa agenda. Então, a gente precisa usar o potencial da rede para ação. Isso é o mais difícil, né? E quando a gente opta por construir coletivamente, os tempos também são outros, né? Uhum. Então, acho que tem o tempo da filantropia, que sabe esperar um pouco mais, que tem mais apetite a risco, né? Tem uma resiliência natural, Então, é né? super importante. Tem uma resiliência maior, mas que sem estar combinada com o investimento privado também não funciona, né? Então, a gente vem tentando fazer essa conexão. Qual desses grupos, tem algum grupo desses que tem mais conexão com você? Eu acho que o grupo de cultura, assim, eu me conecto muito, trazendo esse olhar da arte para tudo que a gente faz. Assim, a gente tem conseguido pautar a Amazônia em vários espaços, espaços de alto engajamento, assim, espaços que influenciadores nem falavam sobre a Amazônia, a gente consegue colocar, consegue pautar, né? Agora a gente tem toda uma agenda, dia 5 de setembro é o Dia da Amazônia, a Semana da Amazônia, então vai ter toda uma agenda que a gente vai construir nesse lugar também, de shows, né? E de sensibilizar de algumas outras formas, então é um grupo que me toca, assim, a gente começa o grupo sempre com uma apresentação artística, então isso é muito, muito gostoso, né? Acho que sai de um lugar mais sério, né? Por que precisa ser sério uma reunião do Zoom necessariamente, né? E não pode ser uma reunião que traga essa leveza, que traga esse bem-estar. Então, acho que é um lugar que nos ajuda a conectar, inclusive, os atores que fazem parte do GT de Cultura de uma outra forma. Isso é muito legal. O grupo de educação também me toca muito, assim, a gente tem aprendido muito. O grupo tem um projeto de levar a Amazônia para os currículos do ensino médio de todo o Brasil, já tem parceria com 3 estados, e aí trabalhar na formação do que seriam esses itinerários amazônicos, com a parceria estadual, para conseguir, né, que sejam inseridos dentro do ensino médio, acho que me toca como uma capacidade de transformação muito relevante que a gente pode fazer para o território, né, e com um olhar muito transversal a tudo que a gente faz, assim. Então, são 2 exemplos de Eu grupos vou que dizer eu adoro participar. que eu adoro esses dois, mas que a gente já está chegando no fim da nossa conversa. Eu quero pontuar, na verdade, a ordenação territorial e regularização fundiária, porque quando eu li, no primeiro momento, eu me lembrei do Dom e do Bruno, que a gente não pode deixar passar nesse momento, que eu acho que ele perpassa muito por essa história, né? A busca por esse desenvolvimento socioeconômico e para frear os crimes ambientais, que é o que trabalha esse grupo, o quanto que a gente precisa fazer muito nessa Muito. área para que a gente não tenha só falando outros Dons e Brunos, né? E só falando nesse ponto, né, esse é um ano muito importante, né, que é um ano que a gente tem uma oportunidade enorme na mão de votar pela Amazônia. E aí tem algumas coisas que a gente pode fazer como pessoa física, né, não estou nem falando pessoa jurídica. Então, tem um dos projetos relacionados a esse tema de regularização fundiária, que é uma lei de iniciativa popular. Eu não vou conseguir explicar tudo agora, mas ela destina florestas públicas na Amazônia para a proteção dos povos indígenas, quilombolas, pequenos produtores extrativistas e unidades de conservação. É um projeto que ele precisa de 1,5 milhão de assinaturas para que no início do ano que vem ele vire uma lei e é uma coisa fácil, que a gente pode fazer parte disso. Então, assim, amazoniadepé.org.br, entra lá, enfim, assina e
E eu acho que é isso, a gente, assim, como que a gente pode estar mais próximo de iniciativas que, como cidadão, a gente também possa olhar para esse território de uma outra forma, né? E a gente está num ano que a gente pode fazer muito com o nosso voto. Então, só queria enfatizar isso. Não, e eu acho muito obrigado por esse seu parênteses. Mas você sabe o que mais me chamou a atenção foi o narrativas. Eu gostei muito dessa ideia, porque o que acontece? Como a gente se desapropriou da Amazônia, né? Como a gente se desconectou dela e a gente fala dela de um jeito que parece que ela é muito distante, né? Parece que ela é muito… Que é uma coisa muito abstrata pra gente, e que a gente precisa se apropriar, a gente precisa mudar a nossa narrativa, a gente precisa mudar o jeito como a gente fala dela, como a gente fala da Mata Atlântica, como a gente fala da sustentabilidade. Então, quando eu me tocou profundamente a história da narrativas, porque me fez pensar como de verdade a gente não sabe falar, a gente não sabe explicar, e tudo que e quando eu falo a gente é muita gente, né? Eu costumo dizer que a gente é muita gente, mas a maioria de nós não sabe dimensionar a riqueza cultural, a riqueza humana, a riqueza biológica e tudo mais que é nosso, né? Muito. Eu acho que não é nem que a gente se desconectou, acho que a gente nunca se conectou com a Amazônia, sabe? Eu acho que a gente sempre teve esse olhar muito distante. E por isso que eu acho que, assim, encontrar essa nova narrativa que conecte com o dia a dia das pessoas, ela é muito chave. Mas também eu acho que essa sensibilização pela cultura e pela arte também é muito chave. A gente vem apostando, né, nessas frentes. Não só a gente, mas diversas iniciativas, institutos, terceiro setor, enfim, organizações da sociedade civil, é muita gente fazendo junto, né? Então isso tem sido muito legal também, ver a concertação como esse hub que engloba tantas iniciativas buscando convergência nessa agenda. Eu naturalmente me jogaria na cultura por várias coisas, por várias questões pessoais e na educação. Mas eu gostei, na verdade, quando eu li esse narrativas, eu achei interessante. Ele me causou uma coisinha dentro de mim. Preciso encerrar, mas antes de encerrar, eu quero fazer com você o seguinte jogo de palavras. Eu vou traduzir, vou colocar algumas palavras para você e você vai classificar em emaranhado, que é uma coisa confusa. Não tem juízo de valor, mas é uma coisa ainda confusa. Uma coisa que pode estar gosmenta, ou pode ser complexa demais ainda, não temos soluções. Uma coisa que é laço, que ela tem uma beleza, mas se você puxa, desfaz, então ainda não tem toda uma estrutura. Ou então, se é sobre nós, que é uma coisa que tem vulnerabilidade, conexão, envolvimento, emoções, nós, laços, tem problemas e soluções no meio da caminhada. Combinado? Uhum. Então vamos lá. Combinado. Agenda 2030. Eu acho que ela ainda é um emaranhado, assim. A gente conseguiu traduzir em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente não conseguiu trabalhar esses objetivos de forma conjunta. Então, acho que a gente tem um desafio enorme nessa década, porque é a década que a gente tem, né, até 2030, para a gente combater A o gente vai aquecimento conseguir chegar? global. A gente já aqueceu 1,1. A nossa meta é no máximo até 1,5, então a gente consegue chegar com muito esforço. Eu sou otimista, eu acho que a gente consegue. Tem que achar, né, com um filhinho pequeno, eu acho que é isso, assim, dá uma crise mesmo climática quando a gente coloca alguém no mundo, né, você fala, meu Deus, ele vai estar aqui, né, para ver, mas é um emaranhado ainda. Bahia. Ai, Bahia é sobre nós. Adoro. Acho que Bahia é um olhar profundo sobre o território, é conexão, é um olhar sensível, é um olhar sistêmico, tem muita vulnerabilidade, mas tem muita vontade, tem muito comprometimento nosso, tem uma atuação de muitos anos lá e muito madura. Amazônia.
Ai, Amazônia, a gente está fazendo um laço tão lindo na concertação pela Amazônia. Ele tá lindo, mas ele ainda é o laço que ele pode ser desfeito, né? Sim. Então é a fragilidade do laço. Mas eu acho que uma coisa que esse governo nos uniu nos últimos anos foi em torno dessa agenda, né? Pautou essa agenda, colocou essa agenda, e a gente conseguiu mostrar, né, nas conferências do clima, assim, uma sociedade civil brasileira muito unida em torno dessa agenda. Então ela é laço, ainda frágil, mas é um laço. Combinado. E para encerrar, futuro. Futuro tem que ser sobre nós, né? Também acho. Não tem como, não tem como. A gente tem que encarar que é sobre nós, que é a gente junto nessa conexão. E aí, para fechar, como trouxe no início, né? Em rede, nesse novo jeito, nessa nova forma de fazer que veio para ficar. Então, tem que ser sobre nós. Renata Piazon, Arapiaú. Entenda Rodrigo de Aquino como sobre nós e toda a equipe aqui da Prompt como aliados, que eu puder apoiar, o que eu puder fazer, conte comigo, porque não tem a ver com vocês, não tem a ver comigo, é sobre nós, não é mesmo? Com todo carinho, com Sim. todo amor, obrigado pelo seu tempo, eu sei que você... Muito obrigada. Foi. Obrigada a você. Imagina, foi um prazer imenso contar com você nesse episódio de fechamento de ciclo. Um beijo imenso. Obrigada, beijo, espero que a gente siga juntos. Sim, sim. E para você que está aí do outro lado, que acompanhou esses mais de 20 episódios, agradeço. Agradeço e deixo esse convite para refletir, porque é em rede. Não é sozinho, não vai ser sozinhos que a gente vai encontrar um caminho, que a gente vai encontrar uma solução. Vai ser sempre pensando sobre nós. Até a próxima temporada. Muita felicidade para todos. Tchau, tchau.